Bom dia a todos. Vamos dar início agora à audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária, de acordo com o projeto de lei 1171/2022, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento ao disposto no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Presente aqui o Mário Sazak, ao qual eu cumprimento toda a equipe da Secretaria da Fazenda. Cumprimento a vereadora Carol, com a sua assessoria, a Ana, representando a Márcia Tasquete, nossa vereadora, o Rogério, Sindicato dos Servidores, ao qual cumprimento toda a diretoria que estão aqui presentes, os diretores, a nossa equipe, nossa assessoria, a equipe da Câmara. Eu vou passar a palavra ao secretário Mário Sazak para fazer aí, e posteriormente temos a explanação da Secretaria da Fazenda. Então, por favor, secretário, representando aí o secretário Ibrahim, não pôde comparecer, mas está bem representado aqui a Secretaria da Fazenda. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Mais microfone, mais próximo. De apresentar a audiência pública em conformidade LDO 2023, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, projeto de lei 1171/2022. Oi? Beleza. O material é muito técnico, extenso. Gostaria de pedir aqui para o nobre vereador, presidente da Comissão Especial da Câmara Municipal de Guarulhos, vereador Geraldo Cistino, podemos passar para o nosso técnico, Guilherme? Por favor. Ok. Muito obrigado, vereadoras, vereadores, demais autoridades. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos lá, Guilherme, com a palavra. Bom dia, nobres vereadores, caros colegas, todos que nos acompanham. Vamos dar início, então, à apresentação do projeto de lei 1171 de 2022, a LDO de 2023. Esse projeto de lei conta com 46 artigos, distribuídos em 3 capítulos, que vão, em linhas gerais, dar as diretrizes do orçamento para o exercício de 2023. Então, ele tem como proposta estimar receitas, fixar despesas, estabelecer metas físicas e fiscais. Lá no artigo 45, ele vai trazer para mim quais são os anexos que eu estou trazendo aqui. São eles: anexo 1, metas fiscais; 2, metas anuais; 3, metas fiscais anuais; 4, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; 5, metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, aí um quadro; 6 e 7, metas atuais comparadas com as fixadas no exercício anterior; 8, evolução do patrimônio líquido; 9, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos; 10, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos; 10 e 11, a projeção atuarial tanto do Fundo Previdenciário Financeiro como do capitalizado; 13, receitas e despesas previdenciárias; 14, metas fiscais, estimativa e compensação de renúncia de receita; 15, metodologia e memória de cálculo das metas atuais, resultado primário; 16, o resultado nominal e o montante da dívida pública; 17, margem de expansão de despesas obrigatórias; 18, riscos fiscais; e 19, demonstrativos de programa e ação por órgão e unidade. A seguir, a gente vai detalhar cada um desses anexos. No anexo 1 da LDO de 2023, a gente vai explicitar aqui, de acordo com o artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, quais são os demonstrativos que a gente vai apresentar.
Lembrando que aqui, pela lei de responsabilidade, 8 demonstrativos, que ao final a gente quebra ele em 19 anexos, como veremos a seguir. O anexo 2, ele vai trazer para a gente a metodologia da estimativa de receita e as premissas dos cálculos para 2023. Antes da gente entrar de fato nessa metodologia e premissas, é interessante a gente contextualizar em que momento é construída essa LDO 2023. Então a gente vem de um 2020, ano de pandemia, onde o PIB retraiu 4,1%. Em seguida, 2021, onde percebemos uma recuperação e o PIB vai a 4,5%. E a gente chega com uma estimativa para 2023, estimativa essa do Banco Central, de um PIB de 1,47%. Esse aumento do consumo, aliado a demais fatores econômicos, culminaram com a inflação de 10,6% em 2021. Para 2023, a projeção oficial nesse momento é de 3,55%. Nesse cenário foram estimadas as nossas receitas e, em consequência disso, fixadas nossas despesas. No anexo 3, finalmente vamos começar a falar de números e estimar a nossa receita. Em linhas gerais, inicialmente, a gente estima uma receita total para 2023 de 5.611 bilhões, sendo desses 5,3 bi de receitas primárias e 40 milhões de receitas primárias correntes, os 5,3 bi, e 40 milhões de receitas primárias de capital. Já em despesas, limitadas pela receita total de 5,611 bi, estão também as despesas em 5,611 bilhões, sendo de despesas primárias 5.468 milhões e de despesas primárias de capital 469 milhões. Ainda no anexo 3, e como consequência dessa receita e despesa estimadas, a gente tem o resultado primário estimado. Resultado primário seria a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias, alcançando o valor de 105 milhões negativos. E um resultado nominal, que vai medir para nós a variação da dívida fiscal do município, abarcando uma variação de 122 milhões. A dívida consolidada líquida projetada para 2023, 2,666 bilhões. Anexos 4 e 5, um deles textual e o outro em forma de tabela, prevêem a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então a gente vai ver aí o que a gente propôs de meta em 2021, na primeira coluna, o que a gente realizou em 2021, na segunda coluna, a variação e um conceito percentual. Então, a gente vai ver essa variação entre meta e realizado da receita, ficando um pouco abaixo. As receitas primárias tendo superado a meta, mas eu vou chamar a atenção aqui, lá na quinta linha, o resultado primário, que a gente previa um resultado primário negativo de 304 milhões, porém, positivamente superamos a meta e alcançamos 647 milhões positivos, ou seja, receitas primárias superando as despesas primárias em 647 milhões. Já o resultado nominal, uma meta de 59,8 milhões, ou seja, uma meta que previu o aumento da dívida do município em 59 milhões, o que a gente percebeu no resultado apurado foi a redução da dívida em 35,7 milhões. A dívida consolidada pública, em que a meta era 2,4 bi, a gente atingiu 1,9 bilhões, bastante abaixo. Em seguida, analisando os anexos 6 e 7, mais uma vez um deles textual e o outro em forma de tabela, as metas atuais, então as metas que a gente está propondo para 2023, comparado com as metas, e aí, bom ficar claro, com as metas propostas, não o resultado apurado, mas sim as metas propostas nos 3 exercícios anteriores. E mais uma vez a gente vai ver aqui a receita total, variando de 2020, 4,7 bi para 4,8 em 21, 5,0 em 22 e 5,6 em 2023. Quando a gente vê as despesas totais, de 4,7 em 2020, 4,8 em 21, 5,0 em 22 e 5,6 bi em 2023. Quando a gente vai olhar lá para o resultado primário,
menos 69 milhões em 2020, menos 304, menos 363 em 22 e, para 2023, menos 105. Já o resultado nominal, em 2020, 1 bilhão, 2021, 59 milhões, 2022 negativo em 56 milhões e 2023 positivo em 122 milhões. O anexo 8 vai apresentar para a gente a evolução do patrimônio líquido do município. E aí a gente vem lá em 2018 com um patrimônio de 1,750 bilhões. Variando bastante para 2019, um crescimento, ele vai para 5,9 bi. Em 2020, 6,3, em 2021, 6,0. No anexo 9, a gente apresenta a origem e a aplicação de recursos obtidos com a alienação de ativos. Aqui, em todas as vezes que aparece, a nossa alienação de ativos são alienação de bens móveis. Lá em 2018, 0,07 milhões, em 2019, 0,8 milhões, em 2020, 0 e em 2021, 3,2 milhões. Já nas despesas com alienação de ativos, a gente gastou 0,36 milhões no ano de 2018 e não mais desde então. Tudo isso gera um saldo para a gente financeiro com a alienação de ativos, que era lá em 2018 de 2,7 milhões, agora em 2021 ele soma 7,23 milhões. Anexos 10, 11 e 12, o anexo 10 textual, anexo 11 e 12 vai falar da avaliação financeira do fundo financeiro e do capitalizado, respectivamente. E aqui, vale deixar claro, o plano previdenciário financeiro contempla servidores admitidos até o ano de 2000. E o plano capitalizado, os servidores admitidos após o ano de 2000. A gente vai perceber na projeção atuarial, e aqui eu apresento ela resumida, no anexo ela está completa e contempla 75 anos, então ela vai de 2022 a 2096. Então, por falta de espaço, eu resumi os primeiros anos aqui, mas eles já apresentam a tendência geral dos dois fundos. Então, a gente vai ver que a tendência do plano financeiro é uma tendência deficitária, com déficits crescentes. Déficits esses que são complementados pelo município. Então, mensalmente, o município complementa esse valor negativo. Explicando parte desse caráter deficitário do plano financeiro, é a formação desse fundo, que de todos os seus beneficiários, 73% deles já estão aposentados, o que não acontece no fundo capitalizado, que de todos os beneficiários, apenas 0,83% está aposentado, ou seja, muito mais gente na ativa contribuindo, que dá o caráter dele positivo. Então, no plano financeiro, a gente vê que ele começa em 99 milhões negativos em 2022, projetando 233 negativo para 2023, e lá em 2096 a projeção é de 2,2 bilhões negativos, ou seja, o município aporta até 2,2 bilhões ao fundo financeiro no exercício de 2096. Já no plano capitalizado, ele é superavitário, então com a projeção de 977 milhões positivo em 2022, 1,2 bi em 2023, chegando a 124 milhões positivos em 2096. No anexo 13, a gente vai apresentar as receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores. Então, a gente contempla aqui os exercícios de 2020, 21 e 22, e a gente vai ver aqui receitas previdenciárias, exceto as intra-orçamentárias, indo de 98 milhões em 2020, 140 em 2021 e 185,8 milhões em 2022. Todas essas compostas praticamente só por receitas correntes, tendo uma parcela ínfima de receitas de capital. Quando a gente vai olhar as receitas intra-orçamentárias, a gente tem em 2020, 151 milhões, em 2021, 158 e 2022, projetado 184,9 milhões.
Aqui, praticamente tudo em receitas correntes. Isso dá para a gente um total de receita previdenciária de 249 milhões em 2020, 299 milhões em 2021 e 370 milhões em 2022. Quando a gente vai olhar as despesas previdenciárias, a gente tem as despesas previdenciárias, exceto as intra-orçamentárias, de 194 milhões em 2020, indo para 203 em 2021 e 223 em 2022. Toda essa soma de despesas vai dar um total para a gente de despesas previdenciárias de 194 milhões em 2020, 203 em 2021 e 225 em 2022. A diferença entre as receitas e as despesas previdenciárias em cada ano dá um resultado de 55 milhões positivos em 2020, 95 em 2021 e 145 milhões em 2022. Essa melhora do resultado previdenciário é explicada toda praticamente pela migração dos servidores para o regime próprio de previdência. Aumenta a base de contribuição, os resultados passam a ser mais positivos a partir daí. No anexo 14, a gente tem a estimativa e compensação de renúncia de receita. Mais uma vez, é uma tabela extensa com diversos itens. Eu resumo aqui nas maiores renúncias de receitas, nas 5 maiores, e agrupo embaixo como demais renúncias. A maior renúncia aqui é o desconto do IPTU para pagamento do exercício de 2022, no valor de 199,16 milhões. Depois, o desconto da taxa de resíduos sólidos de 52,91 milhões, isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, 42,8 milhões, o desconto de 5% de benefício fiscal da Lei 7.087 de 2012 de 24,14 milhões, e a concessão de benefícios para empresas instaladas no município na ordem de 14,4 milhões. Totalizando, junto às demais renúncias de receitas, um total de 397 milhões em renúncias estimados para o exercício de 2023. Anexo 15, a gente vai mostrar aqui o resultado primário, como a gente chega naquele valor de 105 milhões que apresentamos anteriormente. Resultado primário, como eu disse, é a diferença entre as receitas fiscais primárias e as despesas. Então, a gente tem receitas fiscais correntes estimadas em 5,322 bi, receitas fiscais de capital 40 milhões, que dá um total de receitas fiscais líquidas de 5.363 milhões. Já nas despesas fiscais correntes, 4.583 milhões, despesas fiscais de capital, 469 milhões, reserva de contingência, 415 milhões, um total de despesas fiscais de 5.468 milhões. A diferença entre as receitas e as despesas dá um valor negativo de 105 milhões para a gente. No anexo 16, o resultado nominal, como eu disse, ele mede a variação da dívida fiscal do município de um exercício em relação ao anterior. Então, é interessante deixar aqui bastante claro, a gente vai apresentar aqui os exercícios de 20 e 21 como valores já executados, 22, um ano ainda em exercício, o valor previsto na lei orçamentária, e 2023, os valores previstos neste projeto de lei. Então, a gente vê, enquanto a dívida consolidada do município, indo de 2,0 bi em 2020 para 2,3 em 2021, prevista 2,7 em 2022 e 2,8 para 2023. Efetuadas as deduções, a gente prevê uma dívida consolidada líquida executada 1,9 em 2020, 1,933 em 2021, prevista 2,5 em 2022 e 2,666 em 2023. Dessa diferença de um ano em relação ao anterior, chegamos ao resultado nominal de menos 104 milhões em 2020, menos 37 milhões em 2021, 610 milhões positivo em 2022 e previsto para 2023, 122 milhões negativos. A seguir, anexo 17, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Aqui eu vou chamar a atenção para o aumento permanente de receita de 18,46 milhões, redução permanente de despesa de 218,36 milhões. Isso deixa a gente com uma margem bruta de 236,82 milhões. Dessa margem, 180 milhões já estão comprometidos com novas despesas obrigatórias de caráter continuado. Isso deixa a gente com a margem líquida de expansão de 56,52 milhões. Anexo 18, demonstrativos de riscos fiscais e providências. A gente elenca aqui como risco as demandas judiciais, contemplando o valor de 415 milhões da reserva de contingência. A reserva de contingência que é a nossa providência a ser adotada quanto a esse risco. A seguir, a gente vai entrar no anexo 19, ele vai falar de despesas, e aí, como a pasta de saúde e educação e o governo vão apresentar as demais secretarias, eu vou focar aqui nas despesas sob responsabilidade da Secretaria da Fazenda. Quais sejam aqui o orçamento da própria Secretaria da Fazenda, os encargos gerais do município e, ainda que sem valores expressivos previstos, mas constando ainda da lei, o Fundo Proguaru. Iniciando pela Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda teve seu orçamento montado com um único programa, o Programa 0061, que é a Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil. Esse programa conta com 5 indicadores. São eles: investimento per capita, que vai medir qual é o volume financeiro por habitante do município. O valor de referência é um valor médio, calculado de 2016 a 2020. Essa média dos anos anteriores ficou em R$ 132,55 e a meta para o futuro é de R$ 160. Nível de endividamento, que é o percentual de endividamento em relação à receita corrente líquida. O índice recente apurado de 2016 a 2020 é de 77,56%. A nossa meta futura é chegar a 45%. Recuperação da dívida ativa. O índice recente, mais uma vez medido de 2016 a 2020, era de 3,11%. Nossa meta é chegar a 3,30%. Índice de eficácia das previsões de receitas próprias. A média apurada no período de 91,55%. O índice futuro tem como meta atingir ao menos 95% de eficácia nas previsões. E o índice de inadimplência de IPTU, que no período apurado ficou em 37,5%, mas a gente, por conta da pandemia, percebe um caráter crescente na inadimplência do IPTU. A nossa meta é não superar os 38% no que vem a seguir. Apresentando agora as ações contempladas nesse único programa. Dentro desse programa, a gente conta com 86,8 milhões previstos. Tem a ação 2090, manutenção de pessoal e encargos. Aqui contemplada a folha de pagamentos e os encargos dela, com 54,8 milhões. Ação 2180, gestão orçamentária, financeira e contábil, são as atividades finalísticas da Secretaria da Fazenda e todos os seus contratos de bancos, correios, informática e todos mais, somando 29,2 milhões. E a ação 2181, manutenção da Secretaria da Fazenda, são aqueles contratos de manutenção, seja de manutenção de elevadores, aluguel e todos os demais, contando com 2,7 milhões. A seguir, as despesas contempladas nos encargos gerais do município. Aqui também um único programa, o Programa 0063, Gestão Administrativa Operacional sob supervisão da Fazenda, contando com um total de 396,9 milhões. Ele está dividido em 8 ações. São elas: ação 005, amortização de encargos de financiamento da dívida contratual. Aqui dentro a gente tem parcelamentos com o INSS, com a Receita Federal, tem parcelas do Programa Pro Transporte, Programa Pro Moradia, dentre outros. Ação 006, amortização em encargos e financiamento da dívida contratual externa. Então aqui os pagamentos ao CAF é a única despesa prevista no momento. Ação 007, amortização em encargos do refinanciamento da dívida contratual. Um valor simbólico ainda não tem previsão de despesas nessa ação. Ação 008, encargos, restituições e indenizações.
basicamente composto por pensões judiciais, somando 1,8 milhões. Ação 009, integralização de capital. Aqui, essa integralização são os valores cedidos à Proguaru. Então, todos os valores, nesse momento, são aqueles contemplados no plano de encerramento da empresa. Ação 0010, sentenças judiciais, são os precatórios com 152,6 milhões. 0011, sentenças judiciais requisitórias de pequeno valor, são os RPVs, as sentenças até 30 salários mínimos, somando 20,5 milhões. Ação 2186, obrigações contributivas, basicamente toda ela com a contribuição ao PASEP, 58,9 milhões. A gente apresenta o fundo Proguaru, mas a gente vai ver aqui que são todos valores simbólicos, não tendo mais a execução de serviços pela empresa, não haveria o porquê executar valores por aqui, portanto, segue somente de forma simbólica no orçamento. Agradeço a atenção de todos, era o que tínhamos a apresentar e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que permaneça. Agradecer o Guilherme pela explanação. Eu vou agora anunciar a presença do vereador Romildo Santos. Seja bem-vindo, vereador. E abrir inscrições, né? Vamos lá. Primeiro os vereadores, Rogério, depois eu passo para você, tá? Por favor. Os vereadores, algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, eu vou passar a palavra para o Rogério, do Sindicato da Administração Pública, STAP. Por favor. Bom dia a todos. O que me chamou a atenção na apresentação foi a renúncia de despesas, né? 397 milhões é a previsão de renúncia de despesa para 2023. E aí também eu não consegui enxergar na apresentação qual vai ser o orçamento arrecadado com a taxa do lixo, para que a gente pudesse fazer esse entendimento. Porque o prefeito abre mão, dentro do programa de governo dele, de reajustar o IPTU da cidade, e, ao mesmo tempo, ele cria uma taxa de lixo. Eu queria ver se essa taxa não seria um compensatório em relação à renúncia da correção efetiva do IPTU. E também não consegui enxergar dentro do orçamento a despesa com servidores em geral, né? Que é prestação da Secretaria de Finanças, eu queria ver isso em destaque. Mais alguém quer fazer uso da palavra, por favor? Bom, como não há mais inscritos, eu vou passar a palavra para o Guilherme responder a pergunta do Rogério. Bom dia, Rogério. Bom dia a todo o pessoal do STAP que está aqui. Vamos lá, vamos por partes. Vou voltar aos slides. Permitam. Aqui. Despesa com pessoal e encargos. A gente vê ali embaixo, na parte de despesas, a terceira linha, o total previsto para o exercício de 2023, ficando em 2.399 milhões. Já na parte de renúncia de receitas, vamos lá, mais uma vez. Anexo 14. Então, a gente vê aqui a despesa total prevista com a taxa de resíduos sólidos, ela vai girar em torno de 100 milhões. Nesse momento é a previsão. Isso já apresentado esse desconto de 52 milhões. E o valor do desconto do IPTU girando em torno de 199 milhões, fora o benefício para aposentados e pensionistas e todos os outros que incidem no IPTU. Respondi a pergunta? Alguma dúvida? Satisfeito, Rogério? Então, tribuna, por favor.
Sim, a estimativa de arrecadação de 100 milhões, em torno de, nesse momento. Esse número pode ser revisado até o final do exercício. A minha dúvida era conseguir enxergar isso dentro da apresentação, porque a população, se ela for procurar essa informação, ela vai procurar como taxa ambiental, né? Da forma como vocês colocam, não fica claro assim, olha, eu estou arrecadando 100 milhões de taxa ambiental e eu estou renunciando 194 milhões de correção no IPTU. Aí ficaria uma coisa mais, porque a população ela não é técnica, né? E dentro da lei de diretriz orçamentária, dentro de tudo que é feito tecnicamente, puramente técnico, fica difícil da população acompanhar. Aí fala assim, mas isso não é voltado para a população olhar e entender o que está acontecendo? Isso não é muito transparente. Então, porque agora você está me dizendo que a arrecadação com a taxa ambiental ela provavelmente fica entre 100 milhões e nós estamos abrindo mão de 194 milhões de IPTU. Então, se fosse fazer as correções adequadas no IPTU, seria muito mais benéfico ao município do que a própria taxa ambiental. É isso? Eu entendo a consideração de que não ficou explícito aí, e, de fato, não ficou porque não é tema nesse momento. Essa despesa vai ser apresentada, rubrica a rubrica, lá na LOA. Aqui, nesse momento da LDO de diretrizes, e a gente segue aqui o que a Lei de Responsabilidade vai prever, inclusive quanto aos modelos, os formatos das tabelas apresentadas são todos fixos. Nesse momento, a LDO ela apresenta essas receitas de forma mais agrupada. Lá na LOA, aí sim, vai vir a previsão rubrica a rubrica de cada uma das receitas. Aí sim eu entendo que vai ficar bastante claro isso que você pontuou. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá, Nery. Arinaldo, representando o vereador Maurício Brinquinho. Bom, como não há mais perguntas, quer fazer algumas... Agradece. Obrigado, Mário. Eu declaro encerrada a presente audiência. Até às 14 horas, sessão de Câmara. Né, Ana? Vamos embora. Obrigado aí, secretário, sua equipe, nossa assessoria, os vereadores presentes, assessoria de vereador, pessoal do sindicato presente e toda a assessoria técnica da Câmara. Um abraço a todos.